pessoal, é a aula 47 do curso Terapia o Caminho Infinito. Como fiz um lembrete na última aula, já vou falar logo no início dessa aí, não precisa ficar eu reiterando sempre nas aulas seguintes, né? Que a aula é uma ajuda para compreender o material de Joel, mas ela não substitui de forma alguma, assistir todo o curso não substitui de forma alguma o estudo dedicado dos livros de Joel, né? O Caminho Infinito, A Cura pelo Espírito, O Trovejar do Silêncio e o Praticando a Presença. Aqui nós paramos nessa frase aqui, mas eu quero voltar aqui, parece que tinha uma ou duas aqui que eu queria fazer mais algum comentário. Todas as frases do capítulo 10, todo o trabalho do Joel, né? Mas mais especificamente o capítulo 10 do Caminho Infinito, é a aplicação prática, não só da prática da presença, mas do como viver pela graça, ou como deixar a centelha agir, como deixar o self agir, porque qualquer ação contrária a isso vai ser o ego agindo, né? Então, se a pessoa voltar na aula 45, 46, com essa informação, analisar de novo, pegar o capítulo 10, só ler ele sem as aulas, a pessoa vai tirando as próprias conclusões, né? Vamos pegar da última mesmo. Não procure Deus no reino do pensamento ou das coisas. O que é buscar Deus no reino do pensamento? É ficar buscando Deus no reino do pensamento mágico, né? Das orações, dos pedidos, do São Longuinho, né? Esse tipo de coisa, né? Daí para as orações, né? Ou rezar, orar. Quem pega, eu tenho acompanhado lá as publicações do Regis Brother, lá o canalzinho dele, que já disse que é fantástico, né? Então tem que pegar, assistir todos do Joel que está lá, pega lá o último lá embaixo, vem subindo, assistindo um por um, começa a entender uma quantidade de coisa fenomenal a respeito do abandono da crença dos poderes, que são áudios originais do Joel, vai dando um upgrade na compreensão dos livros de Joel. Então a gente passa a confiar naquilo que está sendo ensinado ali, e aquilo vem na nossa mente no dia a dia e a gente começa a aplicar. Começou a aplicar, começou a ficar seguro diante dos problemas e das adversidades, já muda a carga hormonal, já começa a sentir alegria. É lógico que dali semanas ou meses a vida da pessoa vai estar completamente transformada, se ela tiver com uma prática dedicada da leitura, dos áudios, do observar isso na vida, porque não adianta nada. Isso aí eu já sei, né? Já sei, aí continua brigando, discutindo, rebelando, sofrendo porque não tem dinheiro, sofrendo por causa disso, sofrendo por causa daquilo. Aí não tem presença, aí não tem o Cristo, que é a consciência crística, não habita na pessoa. Então, se não tiver essa compreensão, é fé de fundo emocional, crença em dois poderes, né? Então, não procure Deus no reino do pensamento ou das coisas. O que é buscar Deus no reino das coisas? Eu preciso das coisas, eu vou pedir para Deus. Não, eu preciso daquilo, senão eu não vou ser feliz. Ai, meu Deus. Então está procurando as coisas para ser feliz? Não, primeiro a gente é feliz, depois tem as coisas, né? Tem gente que tem as coisas e é infeliz. Então o que explica? Ter as coisas deixa feliz? Pode deixar feliz por algum momento, mas os problemas vão continuar surgindo na vida da pessoa, porque ela acredita em dois poderes, no bem, no mal, na desgraça, na corrupção, na criminalidade. Uma hora ela é pega pela sombra dela, né? Não tem jeito. Tudo que pode ser conhecido é efeito, nunca Deus. Pare de tentar. Ou seja, tudo que a pessoa acha que ela pode, que ela vai conhecer e que aquilo é Deus, né, é um efeito e nunca a causa. Então nunca é Deus. A pessoa tem que parar de tentar conhecer Deus através das coisas. Parar de tentar conhecer Deus através de tudo que explica crença no diabo, fulano é o inimigo, né? Parar de tentar conhecer Deus aonde não explica que Deus é a harmonia, que só existe harmonia, que só existe onipresença, né? Então tudo que pode ser conhecido é efeito. Então tudo que existe na vida é efeito da causa primordial. Então se eu estou realmente conhecendo Deus, praticando a presença, vivendo, aprendendo a viver pela graça, eu vou conhecer a causa.
Porque a pessoa vai perceber que certas coisas vão começar a acontecer na vida dela que não teriam acontecido se não fosse a própria graça. E a graça é a vida espiritual. Então, quando fala, né, que desde vários segmentos de espiritismos, né, com ismos, para não generalizar, que fala tem que ser desapegado, né? Você não pode se apegar à vida material, você tem que se conformar, esperar morrer, porque depois tem encarnação, desapega. Aí ninguém quer desapegar, porque todo mundo quer um pouco de conforto, bem-estar, no mínimo, né? Ah, não, vou ter que desapegar? Ah, então eu não quero entender esse negócio de vida espiritual, não. E é o contrário, né? É o conceito de sofrer pelo materialismo que não deixa a pessoa viver uma vida espiritualizada, uma vida espiritual. Então tudo que pode ser conhecido é efeito, nunca Deus. Pare de tentar, porque Deus é a causa. Então ela tem que querer conhecer a causa, e que conhecer a causa é abandonar a crença dos poderes e começar a aplicar o viver pela graça, né? Que é deixar a centelha agir, que é deixar o self agir, porque qualquer coisa que for contra esse ensinamento é o ego agindo. Então é o sermão da montanha aplicado, né? O homem, julgando pelos padrões humanos, se queixa de que a prece não é atendida. Para se beneficiar da prece, precisa se desfazer de todos os conceitos pessoais de bem. Não tente acomodar a oração atendida aos moldes dos desejos humanos. Novamente. O homem, julgando pelos padrões humanos, se queixa que a prece não é atendida. Lógico, ele acredita em dois poderes, acredita em vida material, que vida espiritual é outra coisa. Aí ele faz a oração porque ele quer ser atendido nos bens materiais, ele não é atendido. Ou se ele é atendido numa pequena monta, muito pequena mesmo, né, com muito mais do esforço dele do que a validação da oração, aquilo não deixa ele satisfeito, porque ele tem outras inquietações, tem outros problemas, ele tem vazio interior, ele tem Deus, mas eu não sei onde está, ele tem dúvidas existenciais. Ego e self, então a sociedade nem imagina o que é, tem nem noção, né? Com a quantidade de psicólogo que existe no mundo inteiro e também no Brasil, a situação era para ser outra, né? Era para todo mundo estar fazendo um trabalho com a sombra na população, para a pessoa conhecer que a sombra é a ignorância, é o desconhecimento do ego e do self. Para se beneficiar da prece, precisa se desfazer de todos os conceitos pessoais de bem. O que é conceito pessoal de bem? Cai de novo na crença dos poderes e no materialismo. Se eu tiver tal coisa, aquilo vai me fazer bem, porque eu não tenho, então me faz mal. Se eu tiver em tal situação, vai ser legal, porque eu não estou, então essa não é agradável, essa não me deixa feliz. Então é conceito pessoal de bem. As pessoas cada um tem um conceito pessoal do que seria bom e do que traria o bem para a vida dela. Sendo que o conceito primordial é um só, Deus. A graça, a harmonia, né? O respeito, a concórdia, a ação coletiva organizada e programada, não temer o mal, porque o mal é criação da mente humana, o bem que combate o mal é a eterna luta entre o bem e o mal. Não tente acomodar a oração atendida aos moldes dos desejos humanos. O que ele está dizendo? Que quando alguma oração for atendida, para a gente não tentar acomodar ela aos moldes dos desejos humanos, né? O que é o desejo humano? O desejo humano é a pessoa querer coisas para se sentir melhor. Ela tem que se sentir melhor, cada vez melhor, tendo ou não. Porque aí ela tem a possibilidade de ter. Porque aí ela não vai sentir carência. Então quem é que está colapsando a situação na vida dela? Porque tudo é colapsado. Não é porque saiu da crença em dois poderes que não tem mecânica quântica aplicada. Então eu não vou aplicar o poder da mente. Não, você está aplicando a percepção mental para observar o ego, observar as situações e deixar a centelha agir. Faz tudo o que tem que ser feito, mas com a confiança da centelha. A confiança do Cristo vivendo nela. Então ela vai eliminando o medo, a frustração, as raivas. Porque o que é sentir raiva ou frustração com relação a uma pessoa, coisa ou situação? É projetar sombra. Entra uma informação, aquilo me causa medo, carência ou falta. Então é uma sombra em mim, é uma ignorância, é um desconhecimento. Porque eu temo não ter, né? Eu odeio estar sofrendo, eu tenho incompreensões, eu não gosto de tal comportamento ou tal situação. Então a pessoa está valorando e julgando tudo o tempo todo. Então como é que tem paz numa situação dessa? Ela precisa observar aquilo, saber que a graça está atuando, né? Ela tem que estar consciente disso e não reagir, não se opor ao aparente mal.
É o que explica a escada de Jacó, né? Do poder do silêncio, o poder dessa comunhão interna, dessa terceira força que age a nosso favor. A verdade é infinita, por isso não pode ser conhecida por termos finitos. Termo finito é o próprio ser humano quando ele é desconhecedor da graça, porque as coisas da graça, muitas delas acontecem sem que nem a pessoa espere. E é lógico, né? Que muitas, mesmo as que ela não espera, vão acontecer. Então, voltando à frase, né? A verdade é infinita, por isso não pode ser conhecida por termos finitos. Aqui a verdade é infinita, a gente pode pegar um gancho de mecânica quântica para explicar, né? O campo unificado, ou vácuo quântico, não é infinito, ele é eterno, onipresente, a verdade, e ele é a verdade, ele é o amor incondicional. Então a verdade é o amor, então no amor não pode haver falta nem carência. Então qual é a primeira coisa que vai deixar de faltar para a pessoa? Compreensão e paz. Cada vez mais. Quem tem compreensão e paz começa a ser mais realizador na vida. Começa a ter uma mente mais lúcida, mais clareza nos pensamentos, porque está diminuindo a ansiedade, está diminuindo o estresse, diminuindo o cortisol. A pessoa passa a pensar melhor. Se ela passa a pensar melhor, ela passa a agir melhor. Então, e isso juntando com não emanar carência, não emanar medo, só pode produzir graça na vida da pessoa. É lógico, né, que a graça sempre é potencializada de acordo com o que a pessoa se dispõe a fazer ou aquilo que é talento dela. Então a verdade é infinita, por isso não pode ser conhecida por termos finitos. Ou seja, tentar ficar explicando a verdade com termos finitos, o homem ele é finito, ele é limitado. Ele é um ser individuado dentro do seu corpinho, com o seu eguinho. Quando o homem começa a acessar o infinito em si mesmo, quando ele vai acessando essa sensação, né, que tem palestrante que diz que a emoção é oceânica, a pessoa sente a harmonia nela. Depois de algum tempo ela começa a ter insights dessa harmonia, insights dessa presença. Ela começa a perceber, como o Joel diz, né, a gente sente como se tivesse uma face sorridente por sobre os nossos ombros ou uma mão forte sobre a nossa. É perceber a presença. Né? Ou sente uma alegria interior, e aquilo vai se tornando cada vez mais permanente e mais constante. Então a verdade é infinita, é eterna, não tem fim, nunca teve começo e nunca vai acabar. Então como é que o homem descobre uma verdade que o liberta dos sofrimentos? Quando ele abandona a crença em dois poderes e começa a praticar a presença para viver pela graça. Então a coisa é precisa, é matemática. Não tem como abandonar a crença em dois poderes, começar a viver pela graça e não colher benefícios da graça. Porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. Tudo isso é possível quando a pessoa larga a mão de crença em dois poderes, larga a mão de julgar e criticar. Esse é um trabalho, é a reforma íntima. Esse é o renascer. A pessoa se torna outra pessoa. Porque aí não é mais o ego dela que vive, é o Cristo que vive nela, ou o self, né? A centelha. Então, quando ela observa toda a situação desarmônica que ainda possa estar acontecendo na vida dela, e ela vai mantendo uma tranquilidade no seu emocional, é o Cristo agindo, é a centelha agindo. Aí ela vai construindo uma nova rota para a sua vida, né? Aí ela tem uma bússola na mão, né? O Cristo. Mas a gente acaba vivendo a vida inteira errado, né? Aí que está o problema. A gente vive muito errado. Ensinaram a gente a viver errado, né, Ednei? Com certeza. E pra gente querer mudar assim, ó, a gente precisa ter persistência, né? Persistência. Você viu? A primeira vez que ele veio no curso, sentou aí, já colocou ouviu meia dúzia de palavras aqui, já coloca um comentário desse, significa que está compreendendo. Sentou e começou a compreender. Por que precisa de uma vida inteira o sistema ensinando a gente a acreditar no bem e no mal? Uma vida inteira o sistema ensinando a gente a acreditar que existe Deus e existe o diabo. Né? Ou se a pessoa não tem, ela até pensa, tem Deus e tem o diabo, mas eu não ligo para o diabo, então isso não vai me afetar. Não, tudo bem, ela não liga para o diabo, mas ela acredita na carência, ela acredita na falta, né? Ela manifesta a ignorância sem saber, porque ela julga o outro o tempo todo. Ela tem culpas não trabalhadas nela mesma, porque ela não sabe, primeiro que ela é inocente, né? Então ela se culpa inconscientemente, né? Aí ela produz o quê? Ato falho, prejuízo, machucado, acidente,
Qualquer negatividade que vem a nós, que vem na nossa vida, qualquer problema com qualquer pessoa, qualquer tipo de negatividade, ela é atraída para a vida da pessoa. Semelhante atrai semelhante. Então qualquer energia que vai causar uma desarmonia nas minhas emoções, que vem através de uma pessoa ou uma situação, ela é atraída para mim. A pessoa atrai a situação e aquilo ainda é benesse. Aquilo ainda como é que a gente vai dizer? Aquilo ainda é a ação do todo, porque é uma mecânica, né? É uma mecânica divina. A pessoa atrai o problema porque ela tem uma problemática no emocional dela. E aquilo é pela... mas por que acontece isso? Eu tenho fé em Deus. Por que eu tenho problema na minha vida? O que está errado? Né? Ela tem que começar a desconfiar. Como eu falava mais no começo das palestras, do Desmistificando a Mecânica Quântica, a pessoa tem que começar a questionar a própria fé. Se eu tenho fé, por que eu passo tanto problema? O que está errado na minha fé? Né? Porque quem que não vai ter esse tipo de desconfiança? Aquele que tem fé de fundo emocional. Não, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho que aguentar a vida, porque é só aguentar que chega uma hora morre. Então ela sofre a vida inteira, sem ser feliz. Então a gente passa a vida toda, Ednei, debaixo da crença em 2 poderes. Ensinaram a gente a acreditar no bem e no mal. Então eu sou do bem porque eu combato o mal. Eu faço oração para combater o mal. Eu faço oração para não me faltar tal coisa. É sempre o bem contra o mal. Então é a eterna luta do bem contra o mal. Porque esse bem que luta contra o mal, ou esse bem que quer acabar com as coisas que seriam o mal ou a carência na vida da pessoa, é o bem humano. É a crença humana. Ele acredita que existe Deus, que Deus está em algum lugar. Mas ela não vive Deus nela, nas emoções dela, no comportamento dela. Que é isso que está no Sermão da Montanha. Então realmente muda tudo. Troca o paradigma. Isso foi ensinado há 2000 anos, foi ensinado há mais tempo ainda atrás pelo Buda, e até hoje o planeta não entendeu. Eu também não entendi. Né? Eu precisei uma vida inteira de misticismo e esoterismo e um monte de coisa, e algumas religiões pelas quais eu passei, para continuar com problema. Eu falo, mas eu tenho fé. E aonde está? Então, a quem bate, a porta se abre. Então, as respostas vão chegando para quem procura. Então, como é que eu passo por essa reforma íntima para trocar essas crenças? Que nem se falou que precisa persistência. Precisa persistência mesmo. Tem uma frase aqui no Sabedorias que fala assim, eu sou persistente. É persistência. O que é orar e vigiar? Orar e vigiar é estar atento aos pensamentos e aos sentimentos. Para a gente poder ficar consciente da presença e consciente da prática da presença. Para deixar a centelha agir. Se for problema, se eu estiver sentindo raiva, é o ego agindo. Estou projetando sombra. Então, quando eu começo a agir dessa forma, não tem como a graça não agir a meu favor. Que a graça, ou Deus, não é um ser de barba no céu, não. Aquele está merecendo mandar um rainho da luz para ele. Não, ele é onipresença. Ele é o campo unificado que me permeia. Então, se eu começo a melhorar a minha frequência, a ter mais paz, tranquilidade, amor na vida e compreender o outro, lógico que eu vou ter amor com os que não interessam, com os que não se interessam pelo assunto e os que estão pelo mundo acreditando em 2 poderes. Não tem como, a gente vai tendo compaixão da pessoa. Então isso aumenta a nossa frequência de amor. Então eu estou me unificando com quem? Com todo. Com Deus que é onipresente, está em todo lugar, dentro de mim, como o Joel diz, mais perto que o nosso fôlego. Porque aonde que Deus vai estar, se ele é onipresente, ele vai estar onde? Então você está certo na sua colocação. É difícil, vai ter que trocar, isso é renascer pelo Espírito. Essa prática promove o renascer pelo Espírito. Mas que Espírito? O Espírito onipresente de Deus. É de ficar perplexo mesmo, gente. É de ficar perplexo. Né? Quando eu pus a mão no material de Joel, quanto mais eu estudava, mais eu entendia. Entendi tudo? Não. Eu fico atento todo dia, todo tempo. E vou soltando, e vou fazendo, vou trabalhando, vou fazendo, vou interpretando. Então toda frustração, toda dor na gente mesmo, ela serve para provocar o despertar. Então por que tem muita gente com depressão? Por que tem muita gente com pânico? Por que tem muita gente que usa droga, ele quer sair da droga, mas ele não consegue. Então aquilo causa um conflito terrível, causa angústia. Ou então não é por causa de droga, mas é por causa de outra situação. As pessoas têm angústia, não têm mais vontade de sair de casa. O que é aquilo ali? Ela não suporta mais o sofrimento. Então algo nela está... O Cristo nela quer viver, a centelha quer agir, quer ser feliz. Ela não suporta mais aquela casca do ego.
Então esse sofrimento, esse inconsciente coletivo, essa egrégora de sofrimento está provocando uma catarse coletiva no planeta Terra. Então por isso tem... O que acontece? A corrupção no mundo, por exemplo. As pessoas que praticam isso, elas sentem um profundo desgosto pela vida. Então ela precisa de muito dinheiro para se sentir feliz, não interessa que vai prejudicar o outro. Ela não sabe que ela está produzindo mais sombra na vida dela, que depois ela vai ter que colher aquilo ali. Então, para a gente continuar aqui, mas para responder o Ednei, é só começando a compreender esse assunto que a gente começa a aprender. Não entendi Deus, agora minha vida vai mudar da noite para o dia. Não, não é assim. Mas uma coisa começa a ficar bem clara para a pessoa quando a pessoa entra nesse estudo. Ela entende que tudo que ela aprendeu ali estava errado, não vale mais. Então ela começa a trocar. Se ela tiver pensamento negativo, ela põe um cancelado no pensamento, põe a presença na situação e vai. Se ela tiver problema com pessoas, não tem outra saída a não ser observar a situação, desenvolver paciência e compreensão. Depois vem o amor. Esse negócio de amor incondicional, primeiro é no intelecto. Primeiro a gente aplica isso persistentemente. É desejar isso. Não é para qualquer um mesmo. É para quem quer uma mudança efetiva na vida. Para quem cansou de passar num monte de lugar, num monte de coisa e viu que nada funciona. E eu estou dando a solução que funciona? Não. A pessoa encontra sozinha. Ela encontra de enxergar a verdade nas palavras do Joel, que as palavras do Joel são as mesmas do Cristo e do Sermão da Montanha. Só que ele explica com uma clareza, né? Eu tinha vamos dizer assim, uma repulsa por Bíblia. Por isso que eu nunca estudei a Bíblia. Não, isso aqui não. Tá, o planeta desse jeito tem Bíblia, então eu não vou estudar a Bíblia. Mas depois de começar a ler o Joel, lógico que agora de vez em quando eu estudo um trechinho ou outro. Porque a gente entende que, nossa, então isso é a verdade que liberta, é abandonar a crença em dois poderes. Então existe uma verdade que liberta, que nem eu me perguntava, que verdade é essa que liberta? Liberta do quê? Tem que libertar de todo sofrimento, de toda dor, de toda carência. Mas a Bíblia não foi modificada, algumas coisas foram modificadas. Foi modificada, mas o grosso está lá, né? Tem muita coisa. O grosso está lá. É que usa-se a Bíblia para explicar Deus e o diabo. E o ser humano tem que sofrer. O Sermão da Montanha não está inteirinho lá, não tem uma letra fora, não tem uma vírgula faltando lá. Está lá e ninguém entendeu. É o Novo Testamento que é o Novo Testamento. Está em Mateus. Mateus o Sermão da Montanha. Vai a Deus como um vaso vazio, desejando preenchimento segundo as medidas e maneiras de Deus. Então eu trabalho, eu estudo, eu me dedico, eu mudo de área, eu aumento meu conhecimento, tudo normal. Do casamento, namoro, faculdade, trabalho, ganhar dinheiro, investimento, tudo normal, não é para abandonar a vida cotidiana. Mas se a pessoa estiver metida nas zonas de conforto, estiver metida nas ilusões do mundo e na crença em dois... O que é ficar metido na zona de conforto? Ele não liga para estudar nada, e nem para religião nenhuma. Mas como disse a nossa amiga outro dia, funk, sexo e churrasco. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma extrema frustração na vida. É um vazio existencial. Só aquilo faz sentido para ele. Então ele faz isso de noite, segunda a segunda. Né? E vai saber que meios ele utiliza para poder fazer isso de segunda a segunda, né? Porque ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? Então, vai a Deus como um vaso vazio, desejando preenchimento segundo as medidas e maneiras de Deus. É deixar que as coisas de acréscimo venham até a pessoa, porque ela vive o reino, ela vive a paz interior. Então, viver a paz interior só é possível se abandonar a crença em dois poderes. Então não existe bem e mal. Então a historinha da carochinha é isso. A historinha que contaram no planeta Terra para a gente acreditar no bem e no mal. Porque aonde está Deus na situação? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onibenevolente. E ele perde para o mal? Ele é o bem que luta contra o mal? Lógico que não. Ele é o bem onipresente, só participa desse bem, que é onipresente, aquele que passa a entender. Esse é o filho pródigo que voltou à casa do Pai. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Cristo, na pessoa.
né? Eu acho que agora até começa a entender quando se diz que Jesus Cristo é o único verdadeiro e legítimo de Deus. Não é Jesus, é o Cristo. Quando a pessoa vive o Cristo, ela deixa a centelha agir, aí ela passa a ser o Filho de Deus. Então, ele é o filho pródigo que voltou à casa do pai. Eu é a 99 ovelha, ele é a ovelha negra desgarrada, a 100ª que Deus quer. Aquele que não acredita na palavra de Deus, né? O que sofre. Deus quer todos. Todos estão dentro dele e ele dentro de todos. Cristo é um estado, né? O negócio de Jesus chegou a ser. Cristo é um estado de Ele consciência. chegou ao estado crístico com 33 Com 33 anos. 33 anos. Então, o estado antes era Com 30, né? Aí ele operou 3 anos, com 33 deram um jeito no camarada. Então tem várias crenças. Não, mas Jesus era iluminado, ele era de outro lugar e veio. Então, não, para ser igual a ele, meu Deus do céu. Né? Não, o ser humano não tá longe disso. Né? Tem gente que diz que, não, Jesus Cristo teve que passar uma senda de encarnações e não sei o que, para ir estudando, para atingir a iluminação. Não, ele veio, né? Com certeza ele participou de algum grupo místico que praticava a mística e não o esoterismo, e descobriu a verdade, que não tinha bem e mal, só existia o bem universal. Passou a praticar, entrou na consciência da presença e começou a contar para o povo: olha, tem um negócio aqui que vocês vão entender. E muita gente entendeu na época dele, né? Tanto que o negócio foi praticado por mais 300 anos depois da despedida dele, e aí deram um jeito de acabar com essa turma, né? Porque senão a coisa ia aumentar. Eu ouvi falar que levou 1.500 anos para baixar a vibração dele, para ele conseguir vir. Até baixar a vibração, não sei se isso faz sentido. Tem isso aí também. Porque não tem como entrar aqui no estado que ele estava. Entrar na egrégora do planeta Terra? Para entrar na Terra. Tem que abaixar a vibração. Vamos analisar esse comentário que é bem interessante. Sônia, como é que um ser que vive na onipresença, ele vive na presença, ele não pode entrar e sair de onde ele quiser? Por que ele precisa baixar a frequência dele para entrar num lugar inferior? Não, a presença é onipresente, está em todo lugar, e a pessoa vive na presença, não tem na onde ela não entra e sai. Então essa história, não, ele teve que baixar a frequência, que ele estava numa frequência alta, ele estava lá em outro lugar, nossa, ele era um ser super iluminado, então ele teve que baixar a frequência e demorou um tempo para ele baixar a frequência, para ele poder chegar aqui e entrar nessa desgrama. Isso coloca a pessoa do Jesus Cristo como um sumo-herói santo de alguma dimensão inalcançável pelo ser humano, quando ele dizia: um dia todos vós podereis tudo que eu posso e muito mais, né? Vós sois deuses, o reino está dentro de vós. Então ele era um homem comum, como todos nós, que estudou e entendeu a onipresença de Deus. Então ele renasceu pelo Espírito. E é todo mundo igual. O único problema é a crença em dois poderes, né? Abandonou a crença em dois poderes, inicia o processo já é uma lâmpada de 25 velas, como se diz, né? Acabou com o medo, acabou com projetar a sombra no outro, culpar e julgar o outro, porque tudo que a gente mandar para fora vai voltar para a gente. Então, se alguém for ignorante com a gente, estiver incomodando a gente, estiver causando prejuízo para a gente, e a gente insistir em condenar, criticar, brigar, a gente está julgando um outro ser, que é filho de Deus também, inconsciente, está lutando contra Deus. Então Deus age a nosso favor, porque Ele é a própria onipresença, quando a gente vai compreendendo a natureza de Deus, a onipresença de Deus, e que tudo é Deus. Todas as coisas manifestas são Deus. Todos os objetos, coisas, natureza, os bichos, os seres humanos. Se Deus é onipresente, como é que a gente não enxerga Ele em tudo e em todos, né? Não enxerga porque a gente está hipnotizado pela crença em dois poderes, pela vida material. Então isso aqui nunca é o reino espiritual, porque vida espiritual é em outro lugar. Quando você fala do bem e do mal, então eu penso comigo, tem que abandonar o mal e só acreditando bem, ou não? Quase isso. O bem humano é o bem que luta contra o mal. O bem de Deus é um bem maior que o bem humano. O bem humano é poder da mente, pensamento positivo, que ajuda. É o início do trabalho para entender a onipresença. Ela tem que firmar no bem humano para transcender esse bem humano,
para sentir a graça, para deixar a centelha agir? Porque o bem humano é aquele bem que luta contra o mal. Eu sou bom, mas o meu vizinho é ruim. Então eu faço uma fofoquinha contra ele. Ah não, eu sou bom, mas fulano... Não, eu não sou bom. Se eu estou julgando, eu não sou bom. Porque quem que é bom? É o Pai na gente. Por isso que Cristo dizia, né? É o Pai que opera em mim. Não me chamais de bom. Bom é meu Pai. Então nem bom a gente não é. A gente não é nem bom nem ruim. Posso dar um exemplo? Não sei o que você vai achar. Tem um amigo meu, outro dia eu fui na casa dele, eu tava matando porco. Deu carne pra todo mundo, deu leite pra mim. Tipo, eu vejo que ele tem a bondade. Isso é bom pra ele ou não? Lógico. Ele viu na rua ontem, vou dar um leite fervido pra você, porque o leite deu pra mim, azedou o leite. Não, quando você for na casa, eu vou dar um leite fervido já pra você. Eu não entendi leite pra ele. Tipo, deu leite, deu carne de porco pra mim, outro rapaz. Ele tem desapego, ele lança o pão dele às águas. Ele é uma pessoa Só que que ele não sabe o ajuda, que tá que fazendo. compartilha. Ele não sabe o que tá Já é fazendo. da natureza do ser dele. Então isso está fazendo bem para ele, será? Com certeza. Com E certeza. hoje ele está muito bem financeiramente. Muito bem mesmo. Ele é desapegado, a graça de Deus flui na vida dele. O Joel diz que recurso, dinheiro, recursos, né, prosperidade é doar e não reter, não só ganhar. É quando a gente abre a torneira do fluxo que pode vir mais pra gente. Então ele está no caminho certo, então, meu amigo. Lógico, com certeza. Já faz parte da natureza espiritual dele. Quando ele dá... Você pode ver que ele tem uma saúde legal. Tem os filhos dele, tem 4 filhos. Tudo descalço, não fica doente. Tipo, eles moram é lá perto de onde eu falei pra você da chácara, eu tô querendo ficar lá. É vizinho dele lá, não fica doente. É uma pessoa que sorri sempre, não é? Todos eles. Todos eles. Ele, mulher, os 4 filhos. Uma família abençoada. Você não vê, tipo, eles assim de cara feia. A intenção é dar, de querer ajudar mesmo, nada em troca, né? Não, eles sim. Ele quer ajudar mesmo a pessoa porque ele acha bom fazer. Bom Ele dá sem pensar no retorno. Não, com certeza. Eu acho que sim. É porque se quando ele dá, ele joga pro universo, que ele já tem Só que ele não sabe, né? ele não sabe disso, mas essa mecânica. ele faz o bem por querer fazer o bem, eu penso comigo. É lógico, né? Sem interesse, né? Ele não tem interesse em receber de volta. Ah, Muito bom. vou dar um leite pra ela aí, mas eu vou receber tipo 10 reais ali. Ele não pensa isso. Ou então assim, não, eu vou dar o leite ali, mas caramba, vai faltar aqui. Nem passa na cabeça do cara isso. Então vai a Deus como um vaso vazio, desejando preenchimento segundo as medidas e maneiras de Deus. É quando eu me abro às infinitas possibilidades, segundo a mecânica quântica, né? Porque quando a gente tem carências e medo da falta e não sei o que, e da onde vai vir, porque eu só tenho esse trabalho, esse dinheiro, não tem da onde vir, fechou as possibilidades, né? Então se eu abro se eu sou um vaso vazio, desejo preenchimento segundo as medidas e maneiras de Deus, estou abrindo a porta a infinita possibilidade, né? Aí a pessoa começa a confiar, se sentir segura e as coisas começam a andar melhor na vida da pessoa. Lógico que isso demora um tempo, né? A pessoa precisa perceber se ela está apegada, se ela está sofrendo, se ela está reclamando, se ela está julgando, criticando, se ela está sentindo algum tipo de culpa. É analisar o que ela faz 100% com o tempo dela. E analisar os pensamentos o tempo todo, é observar o ego. Isso sem praticar a meditação é impossível. Porque só quando a pessoa ficar sozinha na meditação com ela mesma que ela vai perceber quanto de tormento tem na cabeça dela. Então ela vai praticar a respiração, vai tranquilizar, vai confiar, vai praticar a presença e a mente dela vai ser apaziguada, os hormônios vão mudar. Ela vai começar a ter tranquilidade na cachola, né? Porque uma mente, uma cabeça dominada pelo desespero, pelo medo, pela cobiça, pela mesquinharia, não tem como ter presença ali, gente. Ali é total crença em 2 poderes. Ele acredita no bem e no mal. Está me faltando e eu preciso de um bem na minha vida. E aí o bem não chega nunca. Porque o bem é onipresente e ele cria os próprios problemas sem saber, né? Deus não está no cenário humano. Se você estiver cônscio do significado desta afirmação, poderá dar a própria vida e ressuscitá-la à vontade. O que é cenário humano? Cenário humano é o mundo da crença em 2 poderes. Porque quando a gente
vive o cenário divino, a gente renasceu pelo Espírito. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Né? Então eu vivo o quê? Eu vivo o reino interno da harmonia. Eu vivo o reino de Deus dentro das minhas emoções. Por isso que o reino está dentro de vós. Então Deus não está no cenário humano. Então se eu estiver vivendo uma vida humana, de crença em dois poderes, de raiva, frustração, mágoa, tal coisa eu não perdoo, etc. É só para traçar linhas gerais aqui dessa problemática, né? A pessoa está vivendo no cenário humano e Deus não, embora ele seja onipresente, ele não está no cenário humano. Esse é o teatro da vida humana, cenário humano. É a crença no bem, a eterna luta do bem contra o mal. Como que Deus pode lutar contra o mal? Quando que Deus vai perder para o mal? Deus é Deus. Deus não perde para mal nenhum. Deus é o bem supremo. Tanto que ele deixa que o ser humano faça essa baderna. E fica, né, onipresente, sendo o amor incondicional. Quem cria bagunça é o ser humano. E as pessoas que tentam resolver tudo, por exemplo, falando que somos todos diferentes, mas somos todos iguais. É como se separasse tudo e querendo unir tudo, assim, falando assim, aquela pessoa de outra classe, tá querendo separar, depois fala somos todos iguais. Isso é como se estivesse indo contra o todo, né? Assim, uma direção... Da maneira como você colocou, essa pessoa está confusa. Essas pessoas são confusas. Ela tenta dar uma meia sola a hora que ela fala que todo mundo é igual, mas na verdade ela está fazendo muita distinção. Nós somos todos diferentes porque nós somos seres individuados. É que nem impressão digital, cada um é de um jeito. Mas não é porque cada um é de um jeito e cada um está num nível de consciência que Deus não está disponível para que todos o conheçam. Né? Não significa que todo mundo vai ser 100% igual. Cada um vai continuar tendo os seus gostos, a sua personalidade, o seu modo de ser. Mas o modo de ser de cada um pode ser diferente de todos, mesmo que muitos vivam a consciência da graça ou do Cristo, mesmo assim cada um vai continuar sendo diferente do outro. Só que no outro patamar de existência, né? No outro mundo, no reino da paz interior. Então se todo mundo vivesse o reino da paz interior, que é o reino de Deus internamente, abandonando a crença dos poderes, todo mundo ia continuar sendo diferente, com as suas particularidades, sua individualidade. Mas ninguém mais ia julgar nem criticar ninguém. Todo mundo ia ser colaborador, participativo, compreensivo. Ninguém ia emanar desarmonia para o outro. Já pensou? Uma sociedade onde ninguém projetar sombra sobre o outro? Que nível de evolução que essa sociedade não poderia atingir? Eu acho que algumas características é que todo mundo vai estar feliz, vai perdoar, vai saber perdoar e vai querer ajudar sem esperar nada, né? Só querendo expandir essa felicidade. E ela não precisa esperar nada, porque aquilo que é dela é dado, é da graça. Ela vem para ela também, não lhe falta. Né? E isso é colapsar a graça. Né? Segundo a mecânica quântica, colapso da função de onda, é nisso que eu acredito, é isso que eu colapso. Então, para colapsar, para ter efetivamente colapso da função de onda, a pessoa tem que abandonar a crença em dois poderes. Não pode ser o ego agindo. O ego colapsa mais a crença em dois poderes. Ele colapsa um bem hoje para colher um mal amanhã. A gente começa a acreditar que todo mundo pode ser feliz, né? Todo mundo nasceu para ser feliz. E é isso mesmo. A gente tem condições de ser. E é isso mesmo. Então, Deus não está no cenário humano. Se você estiver cônscio do significado desta afirmação, se você estiver permanentemente consciente do significado desta afirmação, o que é permanentemente consciente? Cônscio do significado. É o tempo todo orando e vigiando, atento. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É viver a verdade. Poderá dar a própria vida e ressuscitá-la à vontade. É lógico que esse poderá dar a própria vida e ressuscitá-la à vontade é bem amplo, né? Não vamos entrar nem no mérito da questão aqui. A vida não está na dependência da matéria. A vida verdadeira, né? Porque Deus é vida. Quando Cristo disse, eu vim para que tenham vida em abundância, é que Ele veio e deu a lição, Ele ensinou. Não é que eu vim para que tenham vida em abundância, pode me pregar e eu vou sumir e vocês ficam aí sofrendo, tá? Mas eu vim para que vocês tenham abundância. Isso é uma interpretação completamente distorcida da realidade. Tem um áudio lá no canal do Regis Brother, que fala bem isso, né? Eu vou até abrir aqui agora para falar exatamente qual áudio é.
Ele fala que esse negócio de acreditar no Jesus Cristo na cruz, que ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, então a gente tem que... eu acredito, então eu sofro e aguento. Isso é uma dissonância cognitiva tremenda, né? A graça divina assegura o alimento que o mundo não conhece, por Joel Goldsmith, no canal do Regis Brother. É só assistir esse áudio aqui, falando, meu Deus, o que eu tô vendo aqui? O que é graça? A graça divina assegura o alimento que o mundo não conhece, por Joel Goldsmith. Eu mandei no seu WhatsApp. Mandou, depois você vê. Então a vida não está na dependência da matéria. O que é depender da matéria? É sofrer pelas coisas que a gente não tem. Sofrer pelo relacionamento que não tem, sofrer pelo carro que não tem, sofrer pelo dinheiro que não tem. É sofrimento, é crença na carência. Vai colher mais disso. Então como é que Deus, sendo abundante e onipresente, o planeta Terra vive tanto problema? É uma egrégora do inconsciente coletivo acreditando, todo mundo acreditando nisso, manifesta essa situação. Por isso que 90% do dinheiro do mundo está na mão de 1% da população. E o resto está fazendo miséria. Deus não é poder. Quando alcançamos o centro da consciência, encontramos uma completa tranquilidade, uma fonte profunda do silêncio. Não é poder, pois não há nada contra que ser posto à prova ou a superar. Ele simplesmente é. Então quando a gente começa a elaborar a situação, trabalhar o nosso emocional, trocar as crenças, abandonar a crença em dois poderes, praticar a palavra, viver na palavra e praticar a presença, a gente começa a compreender o que é esse negócio que Deus é. Deus é, então Ele é. Eu começo a trabalhar no meu consciente a questão onisciência, onipresença e onipotência. Se Ele é onisciente, Ele sabe o que eu preciso, Ele permeia tudo que existe, eu e as coisas. Ele é onipresente, está em todo lugar. E Ele é onipotente, Ele é o único poder. Então se Ele é o único poder e está em mim, então eu e o Pai somos um. Então eu não preciso pedir nada. Então eu só ser alegre, feliz e trabalhar. Lança o teu pão às águas, aplica o teu talento, faz o seu trabalho com alegria, quer mais coisa, aperfeiçoa mais, pratica mais a palavra, pratica o trabalho com a sombra, é aceitar a negatividade, é não se opor ao mal, não vos oponhais ao maligno. Então qualquer tipo de mal, carência, falta, rebeldia, problema, é um mal na minha vida. Como é que eu combato esse mal? Sem combater, eu não me oponho ao mal. Quando eu não me oponho ao mal, é a centelha agindo, porque eu confio no todo. Mecânica quântica aplicada, Frasinha gostosa até de falar. Então Deus não é poder, porque Ele não é poder que possa ser aplicado contra algum mal. Quando eu tento aplicar o poder de Deus contra algum mal, não é o poder de Deus que eu estou aplicando, é o poder da mente humana, é o poder do bem contra o mal. Você disse que quando a pessoa sente medo, culpa, é porque já está sem Deus, Lógico. Sentiu medo, culpa e raiva, tem a ausência de Deus ali na situação. Então se a pessoa vive isso permanentemente, ela tem o quê? Fé de fundo emocional. Ela acredita em dois poderes. Ela acredita em Deus, mas ela sofre, então o sofrimento é um mal. Então ela acredita no mal. Deus não é poder. Quando alcançamos o centro da consciência, o que é o centro da consciência? É o centro do meu próprio ser. É habitar o esconderijo do Altíssimo. Encontramos uma completa tranquilidade. Ou seja, para atingir esse centro do meu ser, eu tenho que fazer um trabalho com a sombra. Não tem jeito. Tem que não se opor ao maligno o tempo todo. Não opor nunca. Para atingir o centro do meu ser. Para encontrar essa completa tranquilidade. É o centro do ser, é o self. Uma fonte profunda de silêncio. Então que ele diz, Deus não é poder. Não é poder, pois não há nada contra que ser posto à prova ou a superar. Ele simplesmente é. Então eu confio que Ele é. Eu não ponho Deus à prova. Se Deus existe mesmo, vai ter que acontecer tal coisa. Então eu estou pondo Deus à prova, eu estou duvidando. Não vai acontecer. Mas certa vez aconteceu com fulano. Ainda bem que aconteceu, porque foi a graça.
Ou então foi um bem humano, foi produzido mentalmente, ela acreditou e ela colapsou uma situação ali. Mas quem acredita no bem e no mal, hoje acredita no bem, amanhã está sofrendo pelo mal. Então essa pessoa não está liberta. E estar liberto não significa que não é garantia completa, né? Que atingiu essa compreensão, iluminou, está iluminando a própria consciência, então ele está imune ao mal. Não, ele tem que ficar atento para sempre, orar e vigiar para sempre. Está sempre atento para não cair na esparrela da crença em dois poderes. Por isso que tem lá na prece, né? Não nos deixais cair em tentação. A única tentação que existe é a crença em dois poderes. Que nem o outro dia, a nossa amiga que estava aqui no curso trouxe a questão da reza do Pai Nosso, que tem que rezar um monte de vezes. Através do Pai Nosso, Jesus explicou qual é o estado de consciência que se atinge, entendendo o Pai Nosso. O que é Pai Nosso? Não é o nome de uma oração. Pai Nosso é a explicação que o Pai é nosso, que o Pai é onipresente. Então, Pai Nosso que estais nos céus, és onipresente, né? Santificada seja a vossa presença. Me tornei consciente que é santo, és onipresente. Então é para entender uma vez só o Pai Nosso, não rezar nunca mais. Porque se ficar rezando, está desconfiando. Está rezando porque precisa de segurança, porque tem um mal. Eu vou rezar, vamos rezar agora contra o mal. É a luta do bem contra o mal. Então vamos combater o mal. Então, enquanto é um bem combatendo o mal, é um bem humano, não é o bem de Deus. Não há necessidade nenhuma de Deus combater o mal. Então, quando eu entendo isso, que não há necessidade de Deus combater o mal, porque o mal não existe, embora ele exista na vida humana, né, eu desisto da crença em dois poderes. E a pessoa começa a desconfiar como é que é viver pela graça. Aí ela precisa estudar, ela precisa praticar. Por isso que tem aquela frasinha, que busques o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Tomar café, almoçar e jantar, todo mundo gosta, né? Comida bem gostosa. O conhecimento tem que ser tão gostoso quanto tomar café, almoçar e jantar, uma excelente refeição. Porque só o conhecimento liberta. Fé divina é conhecimento. Fé humana é sabotadora e acredita em dois poderes. Você disse que o universo é organizado. As pessoas pensam que é tudo uma desorganização total, né? Mas o universo... ele se autorregula, né? Existe uma harmonia que tudo permeia. O ser humano, ele não compreende a questão harmonia. Então ele produz a desarmonia. Quando que ele produz a desarmonia? Quando ele julga, quando ele critica, quando ele fica com medo. Ele está criando a desarmonia. Ele está criando o quê? Entropia psíquica, desorganização mental. Insegurança em suas emoções, né? Algum grau de distorção de realidade? Fuga da realidade? O que é realidade? Realidade é onipresença. Qualquer tipo de transtorno emocional psíquico é uma fuga da realidade. Então tem neurose de 1 a 10. Cada grau de neurose é um grau de fuga da realidade, né? E os piores graus de fuga da realidade são esquizofrenia, psicopatia. É total fuga da realidade. A conscientização de Deus não produz harmonia. A presença de Deus é a harmonia. Então, eu estou consciente de quem é Deus. Então, eu vou produzir harmonia na minha vida. Agora vai ter harmonia. Não, a harmonia pode continuar ao redor da pessoa, porque nós estamos vivendo no planeta Terra, onde a maioria acredita no bem e no mal. Mas para que a vida, que ela tenha harmonia na vida dela, ela tem que saber que a presença de Deus é a harmonia. Então, mesmo diante das desarmonias, ela tem que ter harmonia em suas emoções, até que essa harmonia interna comece a se revelar na vida externa dela. A emoção cria a realidade, né? Mecânica quântica. Então, a conscientização de Deus não produz harmonia. Não adianta eu estar consciente de Deus e eu não sentir Deus. Eu não estar consciente de Deus e eu não ser o vaso vivo do Espírito Santo. Eu estar consciente de Deus, mas eu não mudar meu comportamento porque eu continuo criticando, julgando, sentindo medo, carência e falta. Então não vai produzir harmonia nenhuma. Deus é a harmonia. Então quando eu sei que Ele é, o medo acaba. É que você disse que com Deus, não é que vai resolver os problemas, é que não existe problemas para Deus, né? Tudo é solução, tudo é felicidade, né? O único erro é o sentimento da ausência de Deus. A conscientização de Deus não desfaz o erro.
Deus mesmo é a única harmonia. Ó, ele começa a frase dizendo aqui, ó. O único erro é o sentimento da ausência de Deus. Quem que sente Deus na vida? Todo mundo sente a ausência de Deus. Porque ele reza e pede, Deus eu não sei onde está, tem o bem contra o mal. Acreditou no bem contra o mal? Não tem, é a ausência de Deus. Medo é a ausência de Deus. Você acha que há medo? Você acha que Deus tem medo de alguma coisa? A onipresença teme alguma coisa? Então o único erro é o sentimento da ausência de Deus. Isso é produzido pela fé de fundo emocional, crença em 2 poderes. A conscientização de Deus não desfaz o erro. Deus mesmo é a única harmonia. Ou seja, porque a maioria da população que diz ter fé está consciente de Deus. Tem um Deus, ele está consciente que tem um Deus. Ele não sabe onde está. Ele não sabe que está dentro, que Deus é a harmonia nele, que enquanto ele não tiver harmonia nas emoções e não perdoar 70 vezes 7, enquanto ele não lançar o pão dele às águas, enquanto ele não acabar com medo na vida dele, então é a ausência de Deus. Então a conscientização de Deus não desfaz o erro, que o erro é a ausência de Deus. Então conscientizar Deus não traz Deus para a minha vida, é praticar Deus, estar com Deus, deixar que Deus seja em mim. Não é, eu sou Deus agora, eu tenho todo poder, sou um Deus na terra. Não, eu e o Pai somos um, sem Ele eu não posso nada, né? Deus mesmo é a única harmonia, então Ele é a harmonia o tempo todo. Então a hora que eu for a harmonia, eu e o Pai somos um, a harmonia começa a se revelar na vida da pessoa. E se ela rebelar, não, mas não está funcionando, isso não funciona, isso é mentira. O que ela está jogando para fora? Desarmonia, crença no mal, né? Ela não entendeu nada. Então ela está passando, mesmo que ela queira muito entender, que nem ele falou, tem que ser persistente, ela tem que compreender cada vez mais a situação e aplicar isso daí. Então enquanto ela está com incompreensão, com raivas e frustrações, é catarse. Ela está passando pelo processo de transformação pela dor. A hora que ela unificar, a hora que ela for um com o Pai, acabou o problema. Conhecendo a Deus problemas todos, como diz o Joel, né? E se a pessoa tem parentes, amigos, que é muito religioso, fanático, assim, católico, um monte de religiões assim, o que a pessoa pode fazer assim? A pessoa poderia ajudar essas pessoas ou... A primeira frase que ficou na minha cabeça quando eu comecei a estudar o Caminho Infinito: harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Eu vejo o problema, eu quero me meter, eu sei que não vai resolver me meter. Para me ter harmonia nas minhas emoções é melhor eu não me meter. Mas não dá vontade de falar alguma coisa? É o ego. Para a pessoa que é o ego. Acredita em 2 poderes, tentar iluminar a mente da pessoa. Deixa ela achar por ela mesma. Não tem jeito. Cortar só um pouquinho, porque eu venho estudando muita saúde. E aí eu tento colocar na cabeça das pessoas, eu estou errado? A gente fica descontente. Mas uma vez dá pra falar, né? Uma vez só, pelo menos. Não, você pode tentar. Olha, você não acha que acreditar em 2 poderes é não ter Deus? Aí você vai levar uma raquetada, você já vai deixar pra lá. Vai ficar com mágoa, vai ficar com raiva, não vale a pena. As pessoas não aceitam, né? As opiniões. As opiniões da vida, né? Você acha que Jesus Cristo explicava para todo mundo? Ele explicava para quem chegava a ele. E por isso que ele deixou claro lá no Sermão da Montanha a última frase, né? Que aqueles que defenderem a verdade serão perseguidos. Serão perseguidos por quem? Por toda a galera da crença em 2 poderes. Que eles vão achar que eles estão certos. Então eles vão produzir desarmonia atacando quem fala da verdade. Jesus Cristo foi atacado? Não foi morto por causa disso? E qual foi o exemplo que ele deu? Não vos oponhais ao mal. Por isso que ele se deixou crucificar. A gente nunca se opondo ao mal, quem age a nosso favor é Deus. Porque se eu me opor ao mal, eu estou doando força para o mal. Eu estou acreditando nesse tempo. Eu vou lutar contra o mal porque eu sou do bem. É eterna luta. Para você agora. Para todos, né? Lógico. Ninguém pode revelar Deus a outrem. Mas revelando a natureza da prece, colocamos o outro na condição de ter a experiência de Deus. Ou seja, mesmo que a gente explique, não tem como revelar Deus para o outro. O outro vai precisar praticar essa prece a partir de agora. Vai precisar praticar esse orar e vigiar. Então a gente explica, ele não quer entender, aí você deixa. Deixa. Mas revelando a natureza da prece, colocamos o outro na condição de ter a experiência de Deus.
Eu estou revelando Deus para vocês? Não, estou colocando vocês na condição de ter a experiência de Deus na medida da dedicação de cada um. E eu tenho a experiência de Deus de vez em quando, vez por outra. Ela vai se tornando cada vez mais persistente em nossa vida. Quanto menos me oponho ao mal, mais feliz eu fico. É inevitável. E esta só pode ocorrer, ou seja, a experiência de Deus, e esta só pode ocorrer pela correta compreensão da oração. E o que é a correta compreensão da oração? É viver na presença, viver a palavra e não se opor ao mal nunca. Essa é a oração. Isso é orar e vigiar constantemente. Estar atento aos pensamentos e às emoções para não sentir medo e para não combater o mal. Essa é a verdadeira oração. E esta só pode ocorrer pela correta compreensão da oração, que é o ponto de contato com Deus. Ou seja, a confiança é o ponto de contato com Deus. A confiança e o não temor e a não oposição ao maligno é o ponto de contato com Deus. Pode ter a desarmonia que for, o parente ruim que for, o inimigo que for, você não se opõe àquilo. Você não se opondo e confiando e sentindo tranquilidade nas suas emoções, que demoram um tempo para você sentir, é o ponto de contato com Deus. É firmar o ponto. A oração é o caminho para a revelação de Deus, é a preparação da consciência para a experiência de Deus. Então a oração é o caminho para a revelação. Essa oração, o praticar dessa atitude, certo? Que é a lição do Sermão da Montanha, é a própria mecânica quântica aplicada. Porque aí eu todo agindo em mim, não tem como não interferir na realidade. Não tem como a graça não se manifestar na vida da pessoa. Sendo assim, não resta mais dúvida. A pessoa tem tanta certeza, sente que tudo vai dar certo. A dúvida acaba, a certeza aumenta cada vez mais. O Joel disse, chega num ponto que a gente não procura por Deus, nem pensa em Deus. A gente sente Deus. Não procura nem sente. Não procura e nem pede. A pessoa sente, ela nem pensa. Deus, não, ela sente. Ela sabe, ela está consciente. Despertou. Nem perguntaram para o Amit Goswami, lá no Roda Viva 2007. Uma das pauladas que ele levou lá, né? Se ele achava que, se era uma situação tão difícil, o que ele explica até para os físicos acadêmicos, como que ele achava que a sociedade ia compreender uma situação dessa? Porque o que o Amit Goswami explica com o ativismo quântico? A mesma coisa. Ele fala que a gente tem que trabalhar e relaxar, meditar, fazer esse Alex feliz, trabalhar, tal, não sei o quê. Só ler os livros dele de ativismo quântico, né? Ler a Física da Alma, o Universo Autoconsciente, tem o outro dele também, como é que chama o outro dele? É a Física da Alma, o Universo Autoconsciente, o Visionário Quântico. Começa a ler o Campo da Aline McTaggart, né? Vamos lembrar mais uma vez. O que você ia falar? Eu ia falar sobre que não resta mais dúvida sobre nada. É uma certeza tão... Cada vez mais é a certeza. E essa energia as pessoas podem sentir também, né? Perto de você. É lógico. Lógico. O Joel vai falar disso mais aqui para frente. Buscar a orientação de Deus neste estágio do nosso desenvolvimento definiria um sentido de separação de Deus. Daria a ideia de Deus e alguém necessitado de ajuda, direção e sabedoria. Na realidade, precisamos deixar que Deus seja a nossa vida. E então Ele vive, desempenha e age, e é nosso próprio ser. Buscar a orientação de Deus neste estágio do nosso desenvolvimento, o que Joel quer dizer com isso? Que depois que a pessoa entendeu mesmo o caminho infinito, leu várias vezes, leu praticando a presença, ela compreendeu, ela está aplicando, ela abandonou a crença no bem e no mal, ela já começou a sentir harmonia interna nas suas emoções, a acessar esse reino interno, ela está praticando a meditação diariamente, ela percebeu que ela começou a acordar, sair na rua e ver que ela está acordando, certo? Ou seja, nesse estágio não tem mais como buscar a orientação de Deus. Ai, Deus me ajuda, ai. Ela não busca mais uma orientação de um Deus do externo. Isso que ele está dizendo aqui, neste estágio do nosso desenvolvimento, definiria um sentido de separação de Deus,
daria a ideia de Deus e alguém necessitado de ajuda. Aquele necessitado de ajuda ele ainda não compreendeu, ele precisa estudar mais, praticar mais, para eliminar o medo e a insegurança, a crença no medo, a crença no mal. Então, a partir daí, na realidade, precisamos deixar que Deus seja a nossa vida. É ser, é saber que Ele é e ser, confiar, ficar tranquilo, eliminar o medo no emocional. E então Ele vive, desempenha e age, e é nosso próprio ser. Significa que eu vou ter o poder de Deus, eu faço o que eu quiser, pim, mala de milhão. Não é nada disso. Significa que a graça de Deus vai cuidar de mim quanto mais eu habitar na palavra. Quanto mais eu trabalhar e for alegre e compreender o outro. Quem compreende o outro só vai ter benesse disso, gente. Quem passa a compreender a sociedade problemática, as pessoas problemáticas, aquele que causava raiva na gente, a pessoa perdoou, deu perdão. Então, perdoas para seres perdoado. Então a nossa própria sombra é trabalhada conforme eu aceito a sombra do outro. Eu sou perdoado, eu mesmo provoco o perdão em mim. Porque na verdade Deus nem perdoa. É a gente, o perdão não é nem a gente que dá o perdão para a gente sente. Nossa, acabou aquele sofrimento na minha vida, então eu fui perdoado. Perdoado do quê? Da crença em dois poderes, né? Eu te perdoo, você não sabia. Tem uma frase que fala assim, como é que a pessoa pode perdoar alguém se não perdoa a si mesmo? É. Vai começando daí. Perdoa da boca para fora, né? Nos dias iniciais de nossas meditações, no começo do processo, contemplamos e ponderamos sobre Deus, sobre as qualidades e a natureza de Deus como nós o compreendíamos. Nos dias iniciais da nossa meditação, a gente começa a refletir sobre o que a gente pensava de Deus, qual é a informação que está chegando. A gente começa a comparar uma coisa com a outra. É isso que ele está dizendo aqui. À medida que elevamos nossa consciência ou compreensão, aprendemos que qualquer ideia que pudéssemos ter de Deus não era Deus. Então eu tinha uma ideia que Deus lutava contra o mal, mas um dia ele ia vir aqui, né? E que Deus estava em algum lugar que eu não sabia o que era, e que Deus era um cara que eu tinha que rezar e pedir. Então a gente vai vendo que esse Deus não era Deus. Vou ler de novo. Nos dias iniciais de nossas meditações, contemplamos e ponderamos sobre Deus, sobre as qualidades e a natureza de Deus, como nós o compreendíamos antes. À medida que elevamos nossa consciência, aprendemos que qualquer ideia que pudéssemos ter de Deus não era Deus. Porque Deus é tudo. Deus é a onipresença. Principalmente em minhas emoções, para que eu perceba a onipresença dele em tudo e em todos. Entramos então na quietude mental que conduz ao profundo silêncio da minha paz e experienciamos Deus. Então as primeiras e mais fortes experiências de Deus são dentro da meditação, para depois a pessoa começar a perceber na rotina também. E aí acontece, viveu feliz, acabou o problema. Por isso que o Joel fala, né? Conhecendo a Deus problemas todos. Porque aí a pessoa não tem apego, não tem sofrimento, não tem desejos desnecessários. Não significa que ela não pode desejar melhorar de vida e ganhar dinheiro. Se ela é alegre e feliz, ninguém pede ela de trabalhar mais e ganhar mais. Né? Porque aí ela não vai ter, ela não vai querer o dinheiro para aumentar a zona de conforto. Que quando eu quero dinheiro para aumentar a minha zona de conforto, eu não tenho tempo para trabalhar, porque eu tenho que só divertir. Então eu não trabalho, eu não ganho. Olha só que sabotagem. Em nossos dias de estudantes, buscávamos Deus ou a verdade como um meio de obter a cura, a paz, a segurança e a harmonia. Hoje, sabemos que tudo isso não pode ser encontrado fora dele, e que a experiência de Deus é o nosso único desejo. Atualmente, estamos acima do desejo de saúde e dos demais, salvo apenas o dele, o desejo de experienciar Deus. Temos de estar acima do desejo de saúde, paz, alegria e abundância, pois que a vida eterna é esta, que eles possam conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus. Deixa eu dar um... Vamos analisar a frase, né? Em nossos dias de estudantes, buscávamos Deus ou a verdade como um meio de obter a cura, a paz, a segurança e a harmonia. Aqui está implícito nessas palavras grana e qualquer benesse, certo?
Então as pessoas buscam Deus, quem estuda um pouquinho, né? Porque a maioria não quer saber de nada. Quem estuda um pouquinho está tentando aplicar Deus para conseguir esses bens, para conseguir essa harmonia, paz, segurança, etc. Aí, então, em nossos dias de estudantes, buscávamos Deus ou a verdade como um meio de obter a cura, paz, segurança e harmonia. Isso antes de conhecer que conhecer Deus é abandonar a crença no bem e no mal. Aí ponto, né? Hoje sabemos que tudo isso não pode ser encontrado fora dele. Ou seja, enquanto a gente está buscando essas coisas mais que Deus, a gente não encontra elas. Isso é fato. Porque se assim não fosse, a sociedade estaria uma beleza. Porque o que mais tem é igreja e gente rezando. Então se esse tipo de prática sobre o conhecimento de Deus funcionasse, ou então Deus não existe e não funciona. Como assim? Hoje sabemos que tudo isso não pode ser encontrado fora dele, e que a experiência de Deus é nosso único desejo. O que é a experiência de Deus? É viver de ser, né? Deixar o Pai agir em mim, a centelha agir. Não tem mais ego, eu não brigo, não discuto, não tenho mais medo do mal, não tenho mais medo da carência. Eu compreendo a palavra, pratico a palavra, vivo pela graça. Então, tua graça me basta, né? O que acontece? A pessoa abre a infinita possibilidade e começa a colapsar isso na vida dela. É o todo colapsando através dela. Só a centelha colapsa, gente, né? O ego colapsa só uma situação. Crença em dois poderes. O ego também colapsa, mas só crença em dois poderes. Porque o ego é egoísta. O ego não concebe a onipresença. O ego julga o outro. Eu sou do bem, mas o outro é do mal. Por isso que o Cristo dizia que para aquele que julga e condena, não tem saída. Isso é ser escriba e fariseu. É viver debaixo do olho por olho, dente por dente. 10 mandamentos. As pessoas que vivem na igreja, eu também vou à igreja. Mas eu penso assim comigo, vendo assim a situação hoje que eu venho entendendo, as pessoas que vão na igreja têm uma fé falsa. Fé de fundo emocional. Agora, não é porque está estudando esse assunto que precisa deixar de ir à igreja, não. A pessoa pode continuar frequentando o culto dela, só que com essa compreensão aqui. Vocês pensam que não tem gente que frequenta igrejas, conhece o assunto, vive pela graça e não conta para ninguém? Tem sim. Por que ele não conta? Não adianta explicar. Ele sabe que o diabo é a crença na pessoa. É o ego na pessoa, é o inimigo dentro dela. Mas ele não explica, porque o outro não vai entender. Então são pouquíssimas as pessoas, mas tem. O resto está vivendo fé de fundo emocional, como ele disse. É falso, no caso, né? Atualmente estamos acima do desejo de saúde e dos demais. Se eu ficar desejando saúde, eu vou ter o contrário, estou com medo de não ter saúde. Salvo apenas o desejo de vivenciar a experiência de Deus, de praticar Deus, praticar a presença, né? Gente, a compreensão sobre Deus, sobre religião e sobre fé, compreendendo mecânica quântica, leva o entendimento do ser humano para outro patamar. Ele entende que se ele tiver medo, se ele estiver combatendo o mal, ele está dando força para aquilo. O próprio Joel, ele era conhecido como o metafísico. Ele estudava textos sacros, religiões. Aí ele falou assim, está faltando peça de quebra-cabeça. Foi estudar mecânica quântica. Depois que ele entendeu mecânica quântica, ele voltou para a palavra, aí ele entendeu. Estamos acima do desejo de saúde, paz, alegria e abundância. Porque se o meu desejo for só de saúde, eu preciso de alegria, eu preciso curtir com os meus amigos, porque senão eu sou infeliz. Tem Deus ali? A pessoa precisa da situação. Ela não procura Deus, ela procura a situação. Se ela tiver Deus, ela vai ter a situação. A situação vem até ela. Muita gente pergunta assim, para outra pessoa, você é feliz? A pessoa tem que pensar, eu tenho tal coisa, então já não é feliz, porque parou para pensar muito. Ou então tem gente que escreve, ninguém é feliz de verdade, né? Outro dia eu vi isso. Então a gente tem que estar acima desses desejos de saúde, paz, alegria e abundância. A gente tem que desejar Deus, porque Deus é essas coisas, verdadeiramente. Pois que a vida eterna é esta, que eles possam conhecer a Ti, né, Deus, como o único e verdadeiro Deus.
que é vida eterna? Vida eterna é a pessoa sentir viva, sentir vida, e não sentir morte, sentir medo, sentir carência. Esses são os mortos. Por isso que fala, né? Quando ele voltar, ressuscitará os mortos. Ou seja, quando a consciência dele voltar em cada um, ressuscitou aquele morto. Morto em vida, o zumbi. Nossa, agora eu renasci, agora eu sinto vivo. A gente precisa usar esses exemplos, às vezes, com um pouco de tempero, para ficar clara a situação. Ó, perseguir as coisas boas, tais como os prazeres, coisas e lugares, para deles nos regozijarmos, é a barreira ao desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque a pessoa busca isso o tempo todo, mas não busca compreender a palavra nunca. A busca única pela realização de Deus faz com que o prazer, coisas e lugares de regozijo venham naturalmente até nós. Ou seja, a coisa acontece automático, aí a graça. A pessoa percebe que aconteceu pela graça, aí ela se sente mais feliz ainda. Não porque ela buscou, porque ela estava se sentindo carente e chateada e tédio. Porque aí ela procura diversão agora, aí amanhã ela está no tédio, então ela não encontrou Deus. Ela procurou um bem no outro dia para sentir o mal no outro. Então nosso prazer se torna maior pela conscientização da fonte de tudo. Porque a pessoa percebe que aí é a graça agindo, ela ela começa a ficar feliz, cada vez mais feliz, porque ela vê que é a graça agindo o tempo todo, não tem como ela duvidar. Né? Aí ela entra em êxtase, a vontade dela, que nem você falou, é querer mudar o outro. Eu falo, não cara, você não está entendendo, Deus existe. Não adianta querer fazer isso, né? É melhor, que nem o Joel diz, né? Mantenha sua relação com Deus sagrada e secreta. Essa relação mantida no segredo e no silêncio se revela como relacionamentos harmoniosos. Vou ler de novo, é engraçado. Perseguir as coisas boas, tais como os prazeres, coisas e lugares, para deles nos regozijarmos, é a barreira ao desenvolvimento espiritual. A busca única pela realização de Deus faz com que o prazer, coisas e lugares de regozijo venham naturalmente até nós. Então, nosso prazer se torna maior pela conscientização da fonte de tudo. Aí o desinformado fala, então até lá eu tenho que virar eremita. Eu não posso mais ir em lugar nenhum, porque primeiro, não é nada disso. É lógico que se ele for convidado para uma coisa, ou se ele for para um passeio, e ele estiver meio triste, ele não pode sentir culpa porque ele está no passeio e está meio triste. Ele está trabalhando a situação. Ele procura trabalhar, não. Da tua graça me basta. E procura se sentir melhor lá no passeio dele. Né? E aí ele vai conjugando. Só que essas coisas da vida, elas têm que se tornar secundárias. O que tem que ser primário é a busca de Deus. É a busca da presença, é primordial. É necessidade máxima. As outras coisas são secundárias. Se acontecer, beleza. Né? Na oração, palavras e pensamentos são úteis enquanto nos levam a uma atmosfera de verdadeira comunhão, que é, porém, sem palavras ou pensamentos. O que ele está dizendo? Que a verdadeira comunhão é sem palavras e sem pensamentos. Quando a oração se constitui apenas de palavras e pensamentos, esse se torna uma barreira à obtenção da conscientização de Deus. Porque se a pessoa usa palavra e pensamento o tempo todo, é medo, gente. É insegurança. Ela está querendo manifestar Deus como uma usina mental. Ela está achando que a mente é uma fábrica de produzir benesse. Não tem esse poder no ser humano. O poder é a onipresença. Na oração, palavras e pensamentos são úteis enquanto nos levam a uma atmosfera de verdadeira comunhão. Então eu vou entrar em meditação. Então eu contemplo as coisas de Deus, né? Penso na natureza, ou penso na palavra um pouquinho, ou leio praticando a presença, leio algum trecho importante da Bíblia, algum trecho bom, né? Não algum trecho que esteja falando de crença e poder. E aí eu entro em meditação. E o que ele diz depois? Quando a oração se constitui apenas de palavras e pensamentos, esse se torna uma barreira à obtenção da conscientização de Deus. Porque ele diz que a verdadeira comunhão porém, sem palavras ou pensamentos. É quando eu entro na quietude, no silêncio, na tranquilidade. Isso só é possível depois que o turbilhão da mente foi acalmado. Depois que diminui os hormônios do estresse.
Depois que a pessoa está com habilidade na prática da meditação. E quando a pessoa tá no silêncio, a pessoa não está aguentando aquele silêncio. Muita gente fala, não, preciso sair, preciso ligar o som. É o ego dela que quer sair correndo. É o ego Não suporta o silêncio. O ego não suporta o silêncio. Porque ela precisa se atirar no mundo exterior. Como assim? O silêncio é Deus. Ela não suporta Deus? Ai, coisa chata, silêncio. O negócio é a baderna. Bom, por hoje a gente vai parar por aqui. Eu acho que, como sempre, né, foi produtivo. Vou anotar onde a gente parou aqui, a próxima frase. Gente, a situação é essa, né? A gente começa a ficar perplexo mesmo todo. O Joel faleceu em 64. Por mais de 30 anos ele curou, ajudou e deu palestras pelo mundo e alguns cursos, né? Para ensinar o caminho infinito, praticando a presença. Com quantos anos que morreu? Morreu com 74, se não me engano, 70 e poucos anos, né? Ele deixou uma carta para Emma, a esposa dele, quando ele ia falecer, dizendo que ele ia, mas que ele ia continuar o trabalho do outro lado. Eu li assim, está no começo do livro, né? Que até ele usou uma palavra poética para falar isso. Atrás do bastidor, Então, uma coisa assim. ele ia continuar o trabalho nos bastidores, exatamente, Sônia. Ela está lendo. Então, é bonito ele falar isso. Realmente então existe a verdade. A verdade é abandonar a crença em dois poderes. Por isso que ele fala, não vos oponhais ao mal, não tire a espada da bainha. Né? O que ele ensinou aos apóstolos? Ele ensinou os apóstolos, pegou os apóstolos pescador, ignorante, cru, e ensinou esses homens a perceber a presença de Deus. Então é para todos que tenham sede da verdade, para todos que tenham sede da verdade. Diz que tem sede, né? Eu já falei, teve um conhecido pastor, ele, acho que não é pastor, é evangélico mesmo. Aí ele começou a falar sobre a igreja e tal, energia. Eu falei, então a energia é a mesma energia que eu estou falando aqui. Deus é um só, que Deus é pura felicidade. A gente concordou sobre isso. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Boa noite.